Beleza, galera. Vamos continuar hoje com o artigo 5º, né? Nós fizemos, na aula anterior, nós falamos do caput, do inciso 1º até o 15. Hoje nós vamos falar a partir do 16, tá? Tem aí na plataforma o texto para vocês acompanharem, para ficar mais fácil, tá? Porque nessa aula eu não coloco PowerPoint para vocês, só eu falando sobre os incisos, comentando, mas até lendo para vocês terem contato com o artigo 5º, que é um dos mais importantes da nossa Constituição, tá? Então vamos lá, inciso 16, que diz assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outras reuniões anteriormente convocadas para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, assim, as pessoas podem se reunir, não pode ter arma, ok? Então, nós estamos vivendo momentos aí de protesto, as pessoas têm se reunido por diversos motivos, né? Então essa reunião não pode ter armas, não pode ser no mesmo lugar de outra, e aqui é interessante que ele não fala nem de ser o contrário, basta ter outra no mesmo lugar. E fala sobre ter aviso à autoridade competente. Ok? Então não pode ser assim, sem avisar ninguém. Vamos nos reunir. Não, não pode, ok? Precisa avisar a autoridade competente. O 17, ele fala assim: é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, as pessoas podem se associar, podem se juntar, podem criar associações, mas a finalidade ela tem que ser lícita, ela não pode ser ilícita. Tá? Então não posso pensar assim, vamos nos associar para vender drogas. Isso é crime, né? Mas associação para fins lícitos não tem problema, tá? E mesmo assim, sendo de certa forma lícito, ou melhor, ele deixa claro que o que é uma finalidade paramilitar, que é vedado essa finalidade paramilitar. É de formar como se fosse um exército paralelo ao do Estado, né? Uma força armada, seja para qualquer fim, tá? 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, o que ele está dizendo? Que pode ser criada associação, pode ser criada cooperativa, tem que obedecer à lei? Tem, mas não depende de autorização do governo. Não é o governo que diz se vai poder ser criado ou não, né? O que diz é a regra. Cumpriu a regra, pode ser criada. E o Estado não tem o direito de interferir, né, no funcionamento. Então, ela impõe uma limitação ao Estado. Ok? 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então vamos entender aqui. Ele está falando sobre extinguir ou suspender associações, tá? E o que ele está dizendo que precisa? Precisa de uma ordem do juiz, então não é por uma ordem administrativa, uma ordem do poder do poder executivo. Precisa de uma ordem judicial e precisa que essa ordem, para extinguir, para dissolver, né,
do trânsito em julgado. O que é isso, trânsito em julgado? É o final do processo, não tem mais o que fazer, não há mais recurso, né? Você percebe que nesses artigos, né, aliás, nesses incisos, a Constituição vem protegendo a associação, né? Para que o Estado não interfira, para que o Estado não determine, por exemplo, um fechamento de uma associação, porque essa associação é contrária daquilo que prega o Estado. Tá? Então, são alguns incisos que protegem a associação. O inciso 20, ele diz assim, olha, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Pensa assim, tem diversos tipos de associações, tá? Vamos pensar numa associação desportiva, um clube. Ninguém é obrigado a se associar a um clube e nem ficar associado. Não quer mais, não há problema, tá? Então, a Constituição coloca essa associação como facultativa e também a plena liberdade de associar-se e de desassociar-se, tá? O 21, ele fala assim, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Em alguns momentos, a associação ela pode representar os associados, tá? Então, a primeira coisa que a Constituição está dizendo assim, aqui é que pode. Então, uma associação ela pode representar os associados judicialmente ou extrajudicialmente. Por exemplo, uma determinada associação ela quer usar um espaço para um evento. Então, extrajudicialmente, essa associação, em nome dos associados, ela vai buscar a concessão desse espaço, se for um espaço público, por exemplo. Tá? Só que essa representação, que pode ser extrajudicial ou judicial, ela precisa de uma autorização expressa. Então, não é o fato de ser associado que permite que a associação represente, tá? Porém, se houver essa autorização, se o associado der essa autorização, pode. Eventualmente, eu tenho lá a Associação dos Funcionários Públicos. Eles querem pleitear alguma coisa em favor dos funcionários públicos. Pode, desde que tenha o quê? Essa autorização, tá? A partir do 22, ele não está falando mais de associação, ele começa a falar do direito de propriedade, né? Ele diz assim, é garantido o direito de propriedade. Então, está colocando aqui que o cidadão ele tem direito àquela propriedade que ele adquiriu, é dele, né? Então, e isso é protegido, essa propriedade ela é protegida. O 23 fala assim, ó, a propriedade atenderá à sua função social. É uma espécie de limitação ao direito de propriedade, né? O que isso implica? Implica no quê? De que, por exemplo, o dono de um imóvel ele pode construir no imóvel? Pode. Mas ele pode construir de qualquer jeito? Não, existe uma função social. Ele não pode, por exemplo, colocar uma indústria onde o zoneamento não permite. Ele não pode construir um prédio onde não é permitido. Então, existem essas regras. Essas regras, elas visam o coletivo, o social, que acaba limitando o direito de propriedade, porque, afinal, o dono, em tese, poderia fazer o que quer com o seu patrimônio, tá? Mas existe, sim, essa limitação. O 24 fala assim, a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa
e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então vamos entender. Hoje você tá difícil de sair de casa, mas lembra da última vez que você viajou? Você pegou a estrada. Essa estrada, ela cortou propriedades. E essa estrada é de quem? É do governo. Essa estrada não é do dono da propriedade. Então o governo teve que desapropriar onde passou aquela estrada. Então, para isso existe a desapropriação, porque existe um interesse maior, um interesse social sobre aquele bem, tá? Mas a Constituição diz que há necessidade de uma indenização prévia, ou seja, antes de usar o imóvel, e justa, né? O problema é que não fixa muito o que é justo, né? Então, normalmente o dono da propriedade acha que vale mais e o governo acha que vale menos, né? Esse é o grande problema aí das desapropriações, tá? Mas a Constituição diz que tem que ser o valor justo e tem que ser pago antes, ok? Antes de usar o imóvel. O 25 fala assim, ó. Nos casos de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, assim, pense numa catástrofe, né? Aí você precisa, por exemplo, levar tratores. Esses tratores precisam ficar em algum lugar. Às vezes esse algum lugar é o terreno de alguém, né? É preciso atravessar o imóvel de alguém. Tá? Então o governo ele tem o direito de usar, tá? Mas tem que pagar se houver dano. Só que aqui, ó, olha o que ele fala. Indenização ulterior. Você sabe o que quer dizer ulterior? Ulterior é o antônimo de anterior. Ou seja, a indenização vai acontecer depois do uso. Por quê? Porque se o perigo público é iminente, precisa que use agora. Vai esperar? Né? Não, então primeiro usa se estragar alguma coisa, porque se não estragar não precisa. Se estragar alguma coisa, tem que indenizar, ok? O 26 diz assim, ó, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aqui ele está resguardando a pequena propriedade rural. Então, a Constituição ela pede uma lei para dizer o que é essa pequena produtividade, a pequena propriedade rural. Ela diz que a família tem que trabalhar naquela terra, tá? E o débito decorrente da atividade produtiva, ou seja, aquele dinheiro que a família pegou emprestado para plantar, se a família não pagar, essa terra ela está protegida de penhora, ou seja, está protegida do credor tentar pegar aquela terra e levar a leilão para ver satisfeita a obrigação, tá? Então, em outras palavras, ele está resguardando aqui aquele patrimônio da onde viria o sustento dessa família, tá? O 27 diz assim, agora ele muda de novo, viu que ele estava falando de propriedade, agora vai mudar novamente, vai falar de direito autoral. Fala assim, ó, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, você escreveu uma música, né? Escreveu um livro. Então, toda vez que esse livro é vendido, que essa música é tocada, existe o direito autoral, né? E esse direito ele passa até os herdeiros, mas ele também não é para sempre. Olha aqui, ó, pelo tempo que a lei fixar, né? Porque depois de um tempo acaba o direito autoral e cai no domínio público.
E aí não precisa pagar mais. 28. São assegurados no termo da lei: a proteção às participações individuais em obras coletivas, a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Então, ela está assegurando aí a proteção ao direito dessas pessoas, né? Tanto daquele que participa numa obra coletiva, por exemplo, um livro onde cada um escreveu um capítulo, cada um escreveu uma parte do livro, reprodução da voz humana, inclusive atividades desportivas. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que jogadores de futebol recebem o direito de imagem? É essa previsão que a Constituição está fazendo, tá? Também é assegurado, na linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Aqui ele está dizendo que essa fiscalização é assegurada a todos. A pessoa que fez, as entidades de classe, todos podem fiscalizar aí o direito autoral. O 29, ele fala assim, olha: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então ele está dizendo o seguinte: olha, se você inventar alguma coisa, se você inventar uma marca, nome, seja o que for, que vai ser protegido durante um tempo, mas depois de um tempo não vai ser mais. Por quê? Porque é o interesse social do desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Você pode pensar assim: ah, professor, mas isso não é justo. É com base nesse inciso, por exemplo, que nós temos os genéricos, os medicamentos genéricos. Então, tinha um medicamento, que ele tinha uma marca, e essa marca cobrava muito caro, era só ela que fazia. Mas o que acontece? Depois de um tempo, não tem mais o direito sobre essa composição do medicamento, sobre essa invenção. E aí você tem os genéricos, medicamentos iguais, que não têm a mesma marca, que sai muito mais barato. Por quê? É o interesse da sociedade. Você pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pode comprar o remédio A, não vou citar nomes aqui, que custa R$50, famoso, né? Ou você pode comprar o remédio B, que tem a mesma composição, que custa R$30, mas que não tem um nome famoso. Eventualmente você pode falar: não, eu gosto de comprar aquele mais famosão, eu acho que é melhor. Problema seu. O outro não querer comprar o mais barato. A questão é que o indivíduo ele tem essa possibilidade de escolha, né? Isso é que a Constituição quer garantir. Além do que, o desenvolvimento tecnológico, né? Imagine, com o tempo, outras empresas conseguem produzir a mesma coisa. Essa é a ideia, tá? 30. É garantido o direito de herança, né? O 30, ele começa a trazer um outro tema aqui, que é a questão da herança. A herança, ela é garantida pela Constituição. Então, por causa desse inciso, por exemplo, não dá para deserdar um filho. A não ser por exemplo, um filho que matou o pai, tentou matar o pai, eventualmente numa situação dessa. Mas, o pai gosta mais de um filho que do outro, então ele vai fazer um testamento. E com esse testamento ele vai deixar tudo para um filho.
só e não para o outro. Não, isso não existe, porque a Constituição garante. O testamento, ele pode ser feito da metade do patrimônio. Então, vamos supor, o pai ele tem 2 casas. Tem 2 casas, ele tem 2 filhos. Não tem esposa, nada. Uma casa, ele pode testar, ele pode colocar no testamento uma casa, porque é 50%. A outra parte tem que ser para os herdeiros. Então, aliás, ele pode deixar para quem ele quiser através do testamento. Pode deixar para um sobrinho, pode deixar para um amigo, pode deixar para quem ele quiser essa casa. A outra casa tem que ir para a herança. Por quê? Porque é garantido o direito à herança. Tá? E o último de hoje, para o vídeo não ficar tão comprido, nós vamos ainda nessa questão de herança, é o 31, que diz assim: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício de cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Vamos entender aqui, porque aqui tem vários termos, né? Primeiro, eu quero falar sucessão. Quando o termo sucessão aqui significa que alguém morreu e que os filhos, os herdeiros, vão suceder na titularidade daquele patrimônio, tá? Então, quem morreu é um estrangeiro, mas o bem, ele está no Brasil. Então, a sucessão de bens de estrangeiro, então é um estrangeiro, é que nem fala se ele mora no Brasil ou não, tá? Situado no país, ou seja, o bem está no país. Então, imagine só, um europeu que tem uma casa no Brasil. Então, tá? Esse bem, a sucessão dele será regulada pela lei brasileira em benefício a cônjuge. Quem é cônjuge é a esposa, o marido, ou a filhos brasileiros. Então, esposa ou marido tem que ser brasileiro ou filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúgio. Quem que é o decúgio? É o que morreu. Então, imagine só, tem um francês que tem uma casa aqui no Brasil. Ele é casado com uma brasileira. A lei brasileira, para partilhar a casa aqui no Brasil, a princípio é a lei brasileira que vai valer, a não ser que a lei francesa, que é a lei do decújus, a lei pessoal do decújus, seja mais favorável, né, ao cônjuge brasileira, tá? Então ele está falando aí um pouquinho de qual lei aplicar no caso de sucessão, ok? E com isso nós encerramos a aula de hoje, tá? A partir do 32 nós falamos na próxima aula, beleza? Volto a dizer que eu tô lá na reunião, caso vocês tenham alguma dúvida, tem a atividade de vocês. Espero que esse artigo 5º, aos poucos ele vai trazendo algumas coisas novas para vocês, coisas que é interessante pra caramba, porque é um dos artigos mais importantes, tá? Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês não tenham dúvida e consigam fazer a atividade, mas qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Um abraço, boa semana a todos, até semana que vem, tchau, tchau.